aqui no YouTube e esteja conosco nessa noite, Senhor. Amém, É Jesus. que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A paz para os presentes, a paz quem está me assistindo pela internet. Eu me chamo Thiago e além dessa página que eu tenho no Facebook, o canal no YouTube, eu tenho um blog chamado Verdade do Espírito. E toda quinta-feira a gente tem feito estudos aqui na célula. Todos os estudos estão disponíveis no blog. O link no YouTube eu vou deixar na descrição. Nós estamos agora falando, fazendo um estudo sobre o Espírito Santo. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre a terceira lição desse estudo, que é relacionamento com o Espírito Santo. O texto-chave do estudo está em Oséias 3:6. Quem trouxe a Bíblia pode abrir. Cadê a Bíblia, teu? Eu não trouxe. A minha. Vocês. Cadê a minha Bíblia? Eu não trouxe Bíblia. Trouxe Bíblia? Trouxe sim. Cadê a Bíblia? Esse tá aí, meu filho. Tá, não. Certo no quarto? 6, 3, 6. Pô, não trouxe a minha Bíblia? Oséias 3, 6. Você que não trouxe, cara. É, Oséias Não 3:6. trouxe não, Thiago. Oséias 3, 5. É 6. 3, 6 não tem não. O texto diz, então vai ser 6:3. 6, 3. É. Então errei aqui. O texto é. 6, 3. Começamos. Não, 6:3. Isso? É. 6, 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Uma alva será a sua saída, e ele a nós virá com a chuva, com uma chuva serótica que rega a terra. Então vamos lá. Deus fala isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que você não conhece Deus uma vez, não. Quando você aceita Jesus, quando você começa a iniciar a sua caminhada cristã, você conhece Ele. Só que dia após dia, você precisa continuar conhecendo Ele. Porque Ele vai se manifestar na nossa vida de maneira diferente. Muitas pessoas veem Deus como um ser, uma figura apenas religiosa, mas Deus quer ser nosso amigo, meu irmão. Então, o texto diz, conheçamos. Então, nós conhecemos a Deus. Agora, prossigamos em conhecer o Senhor, ou seja, a gente conhece a Deus, aceitamos Jesus e precisamos conhecer a Deus. Todo dia, todo momento. E Deus é o Espírito Santo. Amém? Eu já falei aqui nas outras aulas sobre isso. Então, o que quer dizer isso? É relacionamento com Deus. É legal você ir para a igreja, é legal você ler a Bíblia, mas, desculpa eu falar, mais importante do que ir para a igreja e ler a Bíblia é você ter relacionamento com Deus. Amém? E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa aula. Porque muitas pessoas vão para a igreja, muitas pessoas leem a Bíblia. Não sou contrário a isso não, eu até incentivo. Mas o que adianta a pessoa só ir para a igreja e todo domingo ler a Bíblia, talvez ler a Bíblia toda, mas nunca ouviu a voz de Deus? Não sabe nem como é que é o relacionamento com Deus. Deus colocou na terra pastores, bispos para guiar o povo. Ele falou isso para Pedro. Você me ama, Pedro? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas nós temos um líder maior, que é o Espírito Santo. E ele não apenas nos guia, mas ele quer ter intimidade conosco. Intimidade da forma de ele fazer o que ele fez com os apóstolos. E eu também me atrevo aqui de fazer coisas que falar, de fazer, de ter um relacionamento talvez até diferente ou até maior do que os apóstolos tiveram. Porque Deus não mudou. Deus não mudou. Certo? Então Ele quer relacionamento conosco. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer falar conosco. A gente lembra muito do Espírito Santo quando a gente está enfermo. Quando está doente, ou tem um parente doente, um amigo doente, ou está com medo de morrer. Aí a gente lembra de Deus. Pelo menos lembra, né? Mas Deus... Não quer ser lembrado só nessa situação. Exato. Ele quer relacionamento conosco.
As pessoas que entenderam isso, elas fizeram coisas grandes para Deus. Se você tem uma chamada ministerial, o Espírito Santo, ele não quer apenas que você fique atrás de um púlpito falando um versículo bíblico. Ele quer que você mostre ao mundo o que é o Evangelho, que não é palavra bonita, não é oratória, é o poder de Deus. Nós estamos se aproximando nos dias de Joel. Se cumpriu, né? No dia de Pentecostes. Mas quando eu digo isso, é o último sinal antes da vinda do anticristo. Deus quer derramar um avivamento muito grande no mundo todo, onde vai ter cura e milagre como nunca aconteceu. E talvez você possa fazer parte desse exército. Mas para que você possa fazer isso, primeiro você precisa conhecer o Espírito Santo. E quando eu digo conhecer o Espírito Santo, isso não se diz apenas para a pessoa que é pastor ou que é obreiro, não. É todos. Todos nós precisamos conhecer o Espírito Santo. Certo? A Bíblia diz que o Espírito Santo não é dado por medida para ninguém, não. Ou seja, ele não é dado por pedaços. Ele é dado para a gente. O mesmo Espírito que está em Moisés está na minha vida, está na sua vida. Certo? Só que a diferença é que o manifestar na vida de Moisés ou de outros homens é porque eles decidiram buscar mais o Espírito Santo. Nada mais que isso. Mas é o mesmo Espírito. A Bíblia diz, existem diversas manifestações, mas todas elas é do Espírito Santo. Eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, esse estudo, você quer ter relacionamento com o Espírito Santo? Os que estão presentes aqui, vocês querem ter relacionamento com o Espírito Santo? Então é isso que a gente vai falar hoje. Quando nós recebemos o Espírito Santo, tem pessoas que acreditam que a pessoa só recebe o Espírito Santo se for batizado com o Espírito Santo. E tem respaldo bíblico, mas eu não vejo dessa forma. Quando recebemos o Espírito Santo, eu creio que quando a pessoa se entrega a Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Isso que eu creio. Nós tornamos filho de Deus, certo? Mas quando a gente recebe o Espírito Santo, ele não é apenas o nosso guia, como a gente já falou nas outras aulas. Ele quer ser nosso amigo. O guia é aquele que nos guia. O Espírito Santo é o nosso guia. Mas ele não quer ser apenas o nosso guia. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer conversar conosco. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer falar conosco. Ele não quer ser aquele tipo de amigo que só chega numa hora ruim ou numa hora boa, não. Ele quer fazer parte da sua vida todos os dias. Não é? O Espírito Santo, ele ama tanta gente que mesmo a gente no mundo, ele vai atrás da gente. Gênesis 6:3 diz que o Espírito não contenderá com o homem para sempre, porque o homem é carne. O que isso quer dizer? Que, já falei aqui, mas eu vou repetir, que esse contenderá quer dizer fazer guerra. Esse fazer guerra o Espírito Santo quer você e você resiste a ele. Só que ele vai passar a vida toda. A Bíblia diz, ele não contenderá com o homem para sempre, por quê? Porque o homem é carne, ou seja, o homem um dia vai morrer. Então, enquanto você estiver vivo, ele vai passar a sua vida toda querendo algo contigo. Às vezes você está no mundo, às vezes você pecou, fornicou, viu um filme pornográfico na internet, ou magoou alguém, o pai ou a mãe, não sei. Ou fumou maconha, ou alguma droga assim. Não sei o que tu fez. Às vezes, você estava até caminhando na igreja, algum vício fez você desviar do caminho. E Satanás deve até usar pessoas, ou até a sua própria mente, para colocar pensamento na sua cabeça assim. Cara, você está perdido. Deus não te quer mais. Mas é mentira do diabo. Independente do que você estiver passando, independente do pecado que você cometeu, o Espírito Santo, ele sempre vai querer relacionamento contigo. Porque ele quer te perdoar. A gente não entende o amor de Deus. Lutero, quando ele virou monge, ele não entendia o conceito da graça. Porque ele pecava
e falava assim para Deus: eu não vou mais pecar nisso, e voltava a pecar. E ele não entendia, ele não compreendia. Mas o amor de Deus, meu irmão, ninguém compreende não. A gente fica pensando, nós pecamos, erramos, mas mesmo assim Deus nos perdoa. O amor de Deus é maior que o nosso pecado, irmão. Então, se você estiver passando alguma coisa difícil, não larga Jesus não. Por mais que esteja difícil, Ele vai livrar você da aparência do mal. Amém? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o Espírito Santo, ele vai até a pessoa que está no mundo. Ele quer relacionamento com todos. Mas alguns aceitam o chamado. Por exemplo, eu aceitei Jesus. Então, o Espírito Santo, ele quer falar comigo. E tem coisas grandes para mim e para você. Amém? Então vamos lá. O nome do relacionamento com Deus, entre nós e Deus, que é no caso o Espírito Santo, ele é chamado de comunhão. Quando a gente vê na Bíblia comunhão, é o nome dado ao relacionamento entre nós e Deus, ou entre nós e o Espírito Santo em especial. Alguém sabe o que quer dizer a palavra comunhão? A palavra comunhão? Não sei o que é, mas... Em comum. Ah, tá. Então, o significado da palavra comunhão é em comum. Ou seja, à medida que você vai buscando mais a Deus, em comum com Ele, se alinhando com Ele, Ele vai se revelando na sua vida. Amém? Então, o relacionamento entre nós e Deus é chamado de comunhão. Agora a comunhão, eu aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo. O que eu ganho com isso? Dom. Hã? Dom. Sim, dom é uma das coisas. Mas tipo, isso não vem de cara. Ah, eu recebi o Espírito Santo e pá! Não, isso vem com o tempo. Amém? É como falo, a gente leu o texto aqui, meu pai leu. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, todo dia a gente conhece Deus de uma maneira diferente. É o que a gente chama de crescer na graça, que a gente deve falar melhor na próxima aula. Mas o que é comunhão? O relação, além da salvação, a salvação, quando a gente aceita Jesus, a gente já recebe. Mas o que é comunhão, que é o relacionamento com o Espírito Santo, nos oferece? Além da salvação, 3 coisas: conhecimento, fé e dons espirituais. Amém? Então, eu vou explicar aqui tintim por tintim. Então, são 3 coisas que nós recebemos quando temos o Espírito Santo: o conhecimento, a fé e os dons espirituais. Assim que a sua relação com o Espírito Santo começa, ele começa a te preparar para o propósito que ele tem na sua vida e no corpo de Cristo. A igreja, como eu digo, a igreja de Deus, ela é um corpo, certo? E ela não tem denominação. Então, os verdadeiros crentes quer dizer, os cristãos, católico, evangélico, até desigrejado, os verdadeiros que só Deus sabe, eles estão nesse corpo de Cristo. Amém? E o cabeça é Deus, o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele coloca as funções no corpo, ele que define. Às vezes a pessoa é a mão, mas quer ser o pé, mas quer ser a mão. Certo? Quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo, ele vai começar a direcionar aquilo que ele quer para a sua vida. Qual é a chamada que ele quer na sua vida? Desde cuidar, talvez, das viúvas, dos órfãos, ou como ser um pregador de libertação, ou de cruzadas. É ele que termina. Só que hoje, muitas pessoas não escutam mais a voz do Espírito Santo. Às vezes o cara é para ser um diácono, ou para ser o cara que fica na porta da igreja, um exemplo. Uma coisa assim, pequena aos olhos dos homens. Mas o cara quer ser pastor, quer ser... Aí vem essa salva de pastores que os caras não são chamados para pastor. Por quê? Porque eles não viram a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele coloca os membros do corpo da maneira que ele quer. Só que hoje, muitas pessoas não têm escutado a voz do Espírito Santo. Amém? Aí qual é o resultado? É isso aí, ó. Quantos pastores você deve ter conhecido que
tem uma má conduta, que não tem um chamado para o negócio. Amém? Então, o Espírito Santo, se você citou Jesus, ouviu o chamado do Espírito Santo, ele vai começar a te preparar, meu irmão, para o propósito. Ah, mas eu não sei mais chamada. Ele vai preparar alguma coisa para você. Amém? Alguma dúvida? Não, né? A comunhão, ela te oferece 3 coisas: conhecimento, fé e dons espirituais. Conhecimento. Alguém abre a Bíblia em João 14, 26. Juliana, deixa a Bíblia aberta em Romanos 10, 17. João 14, 26. Pode ler. Capítulo 14. 14, versículo 26. Juliana abre Romanos 10, 17. Então vamos lá. Vamos falar agora sobre a primeira coisa que a comunhão te oferece, que é o conhecimento. Mas antes de meu pai ler, a pessoa fala assim: ah, mas o conhecimento eu venho ler na Bíblia. Não. Você recebe sim, aprende lendo a Bíblia. Mas o conhecimento real mesmo, o que você precisa saber, quem te dá é o Espírito Santo. Bíblia não é evangelho, meu irmão. Agora, aquilo que você precisa saber é o Espírito Santo que te ensina. Quando eu falo conhecimento, eu não digo conhecimento erudito, é o conhecimento de Deus, daquilo que Deus quer que nós conheçamos. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, ele vai te ensinar o que você precisa saber. E como ele me ensina? Ele pode ensinar pessoalmente para você, ou ele pode usar alguém. O seu líder, seu pastor, ou você pode ver um programa na televisão. Ele pode usar diversas maneiras para mostrar, para te ensinar, meu irmão. Então a comunhão, ela traz o conhecimento de Deus, o conhecimento sobre o Espírito Santo e sobre o reino de Deus. E não exclusivamente Bíblia. Bíblia não é evangelho. As pessoas têm esse... Por exemplo, você vê esses canais de televisão aí, que está aí na mídia. Esses caras estão 30 anos na televisão. Eles têm, todo dia tem estudo. Só dão volta na Bíblia. Porque não é a Bíblia que a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar Deus. Temos que ensinar o reino de Deus, meu irmão. Amém? Aí eu falo que esses caras que estão aí na mídia, essas coisas, é igual o povo de Israel no deserto. Só estão dando volta no deserto. Nunca chega, amém? No centro. Então, quando você começa a ter relacionamento com Deus, com o tempo, você vai ganhando conhecimento de Deus, cara. Conhecimento sobre a pessoa dele, sobre o reino de Deus e tudo aquilo que você precisa saber. E quem é que te ensina? Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele está aqui, meu irmão. Nessa noite, ele está em todo lugar. Se a gente abrir o coração para ele e começar a ter comunhão com ele, coisas vão acontecer na nossa vida. A primeira é o conhecimento dele. Não é exclusivamente conhecimento de Bíblia. Por que eu digo isso? Jesus ele falou uma coisa interessante. Pai, graças te dou, porque escondeste a sabedoria entre os sábios e entendidos e daste às suas crianças. Quem são essas crianças? São essas que entenderam o Espírito Santo, que têm comunhão com o Espírito Santo. Você pode fazer teologia, pode ter um monte de diploma, anel de teólogo, mas o conhecimento de Deus não vem por isso não, meu irmão. O conhecimento de Deus vem pelo Espírito Santo. É por isso que tem muitos estudiosos de Bíblia que as pessoas vão lá assistir e as pessoas não se sentem nem avivadas. Não aprende nada. Mas vem um cara que não tem nem dente na boca, não tem nem estudo, e você aprende, você é avivado com ele. Amém? É impossível a gente conhecer Deus por completo. Então, conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor.
é impossível a gente conhecer Deus completo. Ou seja, você vai passar 10, 20, 30 anos e você sempre vai ter alguma coisa para aprender de Deus. E isso é maravilhoso. Por isso que a Bíblia diz, conhecemos e vamos continuar. E a cada dia a gente vai conhecer Deus de uma maneira diferente. Então, a primeira coisa que você recebe é o conhecimento de Deus. Tanto o conhecimento, a fé e os dons espirituais, eles não vêm de uma vez só. Eles vêm, à medida que você vai caminhando, vai conhecendo o Espírito Santo, ele vai ficando mais íntimo de você, você vai recebendo essas coisas. Amém? Fé, pode ler, Juliana. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra de Deus. E quem é essa palavra de Deus? Jesus. Jesus ou o Espírito Santo também. Da versão do Alfalite, esse versículo não fala a palavra de Deus, não. Fala as palavras de Cristo. Então, Na versão do Alfalite. é porque você é de Roberto de Almeida. Aham. Aí ele fala Não, assim, mas só para complementar, as palavras de Cristo, não é a palavra de Deus. As palavras de Cristo. beleza. É engraçado que o nego fala assim, a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, ouvir a Bíblia. Ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia em voz alta, você vai, Deus vai falar contigo, não. A fé vem para ouvir o quê? A palavra de Deus, ou seja, as palavras de Cristo, Jesus, o Espírito Santo. Quando ele falar contigo, a sua fé aumenta. Então, por isso que existe toda uma necessidade de a gente ouvir a voz de Deus. Amém? Antigamente, poucas pessoas ouviam a voz de Deus porque poucas pessoas tinham o Espírito Santo. Mas depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, todos nós podemos ter esse direito de ouvir, esse privilégio de ouvir a voz de Deus. E você também pode, meu irmão. Porque a sua fé só vai aumentar quando você ouvir a voz de Deus. Amém? Então, não é Bíblia, esquece Bíblia. Esquece. Ah, vou ler a Bíblia, então vou ler em voz alta e Deus falando comigo. Não. A Bíblia é um testemunho de Jesus. Mas Ele quer falar contigo, não pelas páginas da Bíblia. Ele quer falar com você. A Bíblia é um testemunho, a Bíblia existe para testificar. É o nosso guia, sim, mas é para testificar. A igreja primitiva não tinha Bíblia. A igreja, até certo momento, também não tinha Bíblia. E eles fizeram coisas maiores do que nós. Digo, a igreja contemporânea de hoje. Por quê? Ouviam a voz do Espírito. Amém? Quando você entender isso, o que o diabo faz? O diabo transformou uma ferramenta de Deus, que é a Bíblia, em um Deus. É igual na Bíblia. Moisés, quando estava no deserto e o povo estava sendo morto por picada de cobra. O povo começou a reclamar com Moisés, e aí Moisés falou com Deus. E Deus deu a ordem para ele criar uma serpente de bronze. Então, todo aquele que era picado pela serpente no deserto, só olhar para a serpente de bronze era curado. Então, as pessoas começaram a adorar a serpente, chamavam ela de Neustã. A mesma coisa é a Bíblia. Hoje, a Bíblia é como se fosse um Neustã dos dias de hoje. Por quê? Porque as pessoas começam a pegar a Bíblia e acham que a Bíblia é uma manual de instrução de Deus. O que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer. Aí o cara sabe tudo de Bíblia. Mas aparece um demoniado, aparece um canceroso, aparece uma pessoa com enfermo, não sabe o que fazer. Mas o que tem conhecimento de Deus ganha fé. É por isso que o cara que não tem nem muito estudo, bota a mão no enfermo, Deus cura. O demoniado é liberto. E os estudiosos, os que chamam de herege, a igreja, o evangelho puro e simples, não acontece nada. A pessoa entra com câncer e morre com câncer na igreja. Aí ainda canta, para justificar a falta de fé dela. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, se a doença vier, se curado for. Olha que música do diabo.
A igreja primitiva nunca cantou uma música dessa. Paulo falou, enquanto se tiver um doente na igreja, chame os espíritos da igreja que olhem com o olho santo. E a fé salvará o doente, né? A oração da fé salvará o doente. Então, isso é Bíblia. Eu prefiro cantar assim, ó. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele morreu para que tivéssemos perdão. O sangue que O castigo que nos traz a paz. estava sobre ele. E por suas chagas Fomos sarados. Ele levou sobre si, meu irmão, as nossas dores e nossa enfermidade. Então quer dizer que Deus sempre tem que curar? Não. Mas quando ele não cura, é porque ele quer levar. Então, é isso que a gente tem que entender. Às vezes, a pessoa tem um pouco. Mas, Tiago, mas às vezes Deus não me curou. É porque às vezes ele está usando esse tempo para você buscar ele. Vê Abraão. Eu sempre falo de Abraão. Abraão só foi o que ele foi porque a mulher dele era doente. Era estéril. É. Se a mulher de Abraão não fosse estéril, quem seria Abraão, cara? Se eu falo, existe Deus, tudo tem um propósito. Às vezes você está com enfermidade, Deus está esperando o tempo certo. Eu estou com um nódulo na tireoide, atualmente, já tem quase um ano. Mas Deus falou para me curar. Então eu estou esperando. Agora, isso foi até bom acontecer, porque vai chegar uma vez, uma hora, que ele vai me curar e todo mundo viu, pô, ele estava com nódulo mesmo. E Deus curou ele. Então Deus tem propósito. Agora os caras pegam a Bíblia, fica estudando a Bíblia, achando que você conhece a Bíblia, você conhece Deus. Não é. Você conhece a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você conhece o lado histórico, mas pessoal é o Espírito Santo. É esse conhecimento aqui que ele te dá, ó. Conhecimento dele, meu irmão. E eu vou te falar a verdade, é esse conhecimento que importa. Amém? É esse conhecimento que importa. E esse conhecimento você não vai achar em culturologia, você não vai achar em seminário bíblico. Só ele pode te dar. E ele quer te dar, meu irmão. Ele quer mostrar coisas para você que eu não mostrou para ninguém. Amém? Foi o David Joshua que viu os apóstolos. Foi depois? Tu falou para mim hoje. Ele viu os apóstolos. Os dois apóstolos. O garotinho do Corpo viu João Batista, viu coisas no céu. Então, tem muita coisa que Deus quer nos mostrar, meu irmão. Ele quer ter intimidade conosco. Só que a gente fica muito no negócio de Bíblia. Amém? A Bíblia, presta atenção, a Bíblia, a palavra de Deus não é Bíblia, a palavra de Deus é Jesus. A própria Bíblia fala isso. 1 João 5,7. O Pai, a palavra e o Espírito. Não, são três que testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito. Pai é Deus, a palavra é Jesus e o Espírito é o Espírito Santo. Os três são um. Então, mas vamos lá. Aí, a pessoa não tem fé. A comunhão te dá fé. Aí a pessoa fala assim, Tiago, como é que eu sei que eu tenho fé? Quando você não tem medo. Por exemplo, estou com esse outro aqui, às vezes é chato você ouvir do médico aquilo ali. Mas depois que Deus falou comigo, eu vou te curar, estou tranquilo. Eu até rio. Eu até esqueço. Porque vai chegar uma hora que ele vai me curar. Uma hora ele vai me curar. Vai te curar também se você estiver precisando de cura. Amém? Porque ele faz, meu irmão. Ele faz. Então vamos lá. À medida que você vai conhecendo o Espírito, a sua fé vai aumentando. Amém? Jesus cita o quê? Se a gente tiver como um grão de mostarda, fé como um grão de mostarda, nada será impossível para nós. A mostarda é uma semente pequenininha. É a menor que tem. Mas o tamanho da árvore que fica? Uma das maiores árvores. E por que você fala isso? Porque a nossa fé é como se fosse uma semente. Se a gente for buscando a Deus, essa semente vai germinar e vai virar uma árvore e coisas grandes vão fazer. Hoje, a gente começa, por exemplo, você não vai começar de uma hora para outra curando cego, não. Pode orar e curar alguém de dor de cabeça. Então, à medida que você vai crescendo com Deus, coisas maiores você vai fazer para Ele. Ele vai fazer, aliás, Ele vai fazer por você. Através de você.
Amém? E tudo é o primeiro passo. Todo mundo quer ser ungido no errado, pedir unção. Tá bom, para fazer a obra, amém? Mas a gente começa de baixo. Amém? A fé, assim, todos os homens lá de Deus, eles começam assim de baixo. Começam a fazer os milagres, vão crescer, e coisas uma hora vão acontecendo. A não ser alguns casos excepcionais como a Rua Azusa, mas não vem o caso aqui. Então, se a gente tiver fé como um grão de mostarda, nada será impossível para nós. Agora, uma coisa que Deus me ensinou isso. A comunhão como imã. Quanto mais forte a comunhão, mais forte é o imã. Ou seja, esse imã ele atrai o resultado. Então, por exemplo, a sua fé é como um imã. A sua comunhão está baixa, a força do imã é baixa. Mas à medida que você vai crescendo com o imã, a força do imã vai aumentando. Então vai vir os milagres, vai vir as curas, vai vir as almas, vai vir o ministério, vai vir as coisas. O Espírito Santo faz isso. Eu sempre falo que eu chamo isso de resultado da comunhão. Por que o David Joshua, em vez de, eu estou citando o exemplo dele, vai na igreja lá, aquela igreja daquele tamanho? Tudo começou com ele e Deus, sozinho. Quando estava sozinho lá no monte, ficava com cheiro no monte, aí a igreja foi crescendo, aí as pessoas começaram a ser curadas, depois pessoas foram curadas de coisas piores, e aí foi. Ele andava pela África. Então, para as pessoas, nem igreja tinha. nem igreja tinha. Então, tudo, até Jesus diz que tudo cresceu. Até o próprio Jesus, que é todo poderoso, quando ele estava na terra, ele tudo foi crescendo. Eu não lembro o versículo agora. Quase foi na graça no conhecimento. Ele também teve que crescer. Ele não precisava disso não, porque ele tem todo o poder. Amém? Então, vamos continuar aqui. Então, a sua intimidade com Deus é o que produz resultado. Você quer que os enfermos sejam curados, que os demônios sejam expulsos, que os milagres acontecem? Primeiro você precisa buscar Deus, meu irmão. Aquele David Joshua, uma vez ele falou isso. Eu vi o pastor Aldo falando isso, comentando sobre isso, sobre o David Joshua. Que ele falou assim, vocês estão vendo aqui hoje, os cegos sendo curados, as pessoas curadas. Vocês estão vendo isso, mas ninguém viu quando estava lá no quarto orando a Deus sozinho. 16 horas orando a Deus. Ou seja, aquela manifestação foi porque foi o resultado da comunhão dele com Deus. Nós não recebemos o Espírito medida, nós temos o mesmo Espírito de Moisés, o mesmo Espírito de Abraão, dos apóstolos. Só que se a gente busca mais, a gente vai conhecer ele mais e ele vai fazer coisas maiores nas nossas vidas e na vida das pessoas. E no final de tudo, o nome dele é glorificado. Amém? Então, meu irmão, à medida que a comunhão aumenta, o sobrenatural começa a acontecer na sua vida. Aí ele vai se manifestar, meu irmão. Pode ser através de uma voz, de um discernimento. De que é discernimento? Discernimento, você recebe uma mensagem e você não escuta voz nenhuma. Você não sabe por que aquilo veio na sua vida. Que a gente chama de discernimento, dom de discernimento. Então, por exemplo, às vezes aí vem algo em você não sabe como sabe aquilo ali. Aquilo é o discernimento. Ou ele pode falar contigo com a voz, ou ele pode falar contigo um sonho, uma visão de noite, ou mandar um anjo. Ele pode fazer inúmeras coisas, e falar contigo de inúmeras maneiras. Amém? E vou te falar, as maiores experiências na sua vida não acontecem nos altares, não acontece nas cruzadas, acontece você e Deus sozinho. Curar enfermo é legal, é bom para a obra, ver Deus fazendo, mas coisas maiores e melhores é quando você está em casa sozinho com Deus. Porque Deus Ele quer
trabalhar no particular de cada um. Amém? Vê o caso de Bexocho. Ele viu os apóstolos. O Benihim, quando ele veio aqui em 2018 ou 2017, não lembro agora, ele falou que estava orando a Deus e Elias apareceu para ele. O profeta Elias. Ou seja, as pessoas são curadas nas cruzadas, mas coisas que nunca aconteceram, que tipo, aparecer Elias para ele, só apareceu com entrar sozinho com Deus. Então, por mais que a gente Deus nos use para poder fazer a obra, por enfermos, por demônio, as maiores experiências acontecem entre nós e Deus somente. O Rodrigo, uma das maiores experiências do meu irmão foi a minha, por exemplo, a minha eu posso falar. A minha foi em casa. Acho que o meu irmão também, né? quê? E a maior experiência que você teve com Deus foi quando foi arrebatado, né? E foi em casa. Então, vamos lá. E por fim, os dons espirituais. Amém? Os dons espirituais, eles são vistos em 1 Coríntios 12:1. O que são esses dons? Dons são presentes do Espírito. Amém? Vocês mesmos podem pedir dons espirituais para Deus. Paulo fala isso. Mas o menor deles é o batismo com o Espírito Santo. Além disso, o batismo com o Espírito Santo, ele é o sinal mais evidente que o Espírito Santo está na vida de alguém. Amém? Isso está em Atos 19, 2 ao 6. Eu vou nem ler aqui para a gente correr com a aula. Então, Tiago, você disse que a comunhão, que é o relacionamento com o Espírito Santo, te oferece 3 coisas: conhecimento, fé e dons espirituais. Mas como eu faço para crescer na graça? Como eu faço para crescer com Deus? A gente vai falar agora. Juliana, deixa a Bíblia aberta em Mateus 6,6 e meu pai em Provérbios 8,17. Amém? Porque, tipo, aqui está falando sobre comunhão. Agora, o mais interessante é como eu faço isso então? Se Deus quer falar comigo, se Deus quer ter comunhão comigo, o que eu preciso fazer? Amém? 1 Tessalonicenses 5,17 tem o menor versículo da Bíblia. Só tem 3 palavras. Orai sem cessar. Amém? Por quê? Porque Paulo fala que a gente deve orar sem cessar. Porque a gente conhece Deus pela oração. Amém? Você lê na Bíblia, você vai conhecer o lado histórico. Mas o conhecimento pessoal é pela oração. Por quê? Porque Deus, ele é uma pessoa. E como pessoa, a gente só conhece ela conversando. Só conhece Juliana conversando com ela. Então a gente só conhece as pessoas conversando. E Deus, ele é uma pessoa. Amém? Então, a Bíblia não diz jejum sem cessar. Ore sem cessar. Jejum sem cessar. Leia a Bíblia sem cessar. Vai para a igreja sem cessar. Não, mas diz orai sem cessar. Esse orai sem cessar quer dizer, enquanto você tiver tempo disponível, ore o máximo de tempo possível. Amém? Orar nunca é demais. Amém? Então, a gente conhece a tua oração, né, Juliana? Amém? E como oro? A gente tem que ver de como uma pessoa. Muitas pessoas oram na igreja assim: Senhor, meu Deus, meu Pai, eu estou aqui na tua presença, e eu estou aqui na tua presença, e eu estou aqui, e o Senhor diz na Bíblia, Salmo 88, não sei na onde, e faz isso, aquilo ali, lembra que o Senhor fez? Ora, Deus, com uma pessoa. Senhor Deus, eu estou aqui nesse momento. Olha, eu estou passando por isso. Olha, se revela para mim. Se revela para mim, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. É assim. Porque ainda que antes da nossa boca, a gente falar, Deus já sabe. Não é palavras bonitas. Certo? Oração é sentimento. Então quando você ora a Deus, trata Deus como uma pessoa. Não trata Deus como uma máquina, como um robô não. Como muitas pessoas. Ô Senhor, meu Deus, meu Pai, e o Senhor vai fazer, e... Não. Trata Deus como uma pessoa. Eu não estou dizendo aqui que você seja desrespeitoso com Ele. Mas
Trata Deus como uma pessoa. Porque ele é uma pessoa, ele está aqui. Certo? Eu gosto de orar. Mas a melhor oração é quando está sozinho. Porque quando está orando na igreja. Bem, me cortou aqui. Por que eu falo orar sozinho? Porque a gente está orando na igreja, a gente não pode falar tudo. A gente não pode falar certas coisas. Por exemplo, quando está sozinho, a gente fala assim, eu peguei nisso, peguei naquilo. Na igreja ele não vai falar isso. Não vai se expor tanto. Então, a oração sozinho também é uma oração que só está você e Deus, é uma oração mais verdadeira, creio eu. Amém? Que ali a pessoa se entrega mais. E muitas pessoas até mudam, cara, a voz para orar. Ô Senhor, meu Pai, o Senhor está aqui nesse momento. Trata Deus como uma pessoa. Deus não é um robô, não. Amém? Você vê Jesus, quando Jesus orava. Pai, faça isso. Pai, tira de mim esse cálice. Pai, não ficava, Senhor, tu vê na Bíblia Salmos 88 e 90 e... Não. Então, saiba, meu irmão, quanto mais orar, melhor. Amém? Existem duas formas que agradam muito o Espírito Santo. Orar já agrada o Espírito Santo. Amém? Mas tem duas formas que ele gosta muito. E se você começar a orar dessas duas formas, ele vai se manifestar, assim, não posso falar que é mais rápido, né? Mas você vai conseguir atrair ele. Amém? Assim, esse atrair quer dizer, ele se manifestar na sua vida mais rapidamente, creio eu. E quais são essas maneiras? Primeira é Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entrando em teu aposento e fechando a tua porta, orai teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, e recompensará. Amém? Então, se você fechar a porta do seu quarto e orar, só você e Deus sozinho, é orar e não falar para ninguém que orou, não. É orar e ficar quieto. Orar só você e Deus ali, a Bíblia diz que ele te recompensa. Por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui no canal do YouTube, que é como viver o sobrenatural de Deus. Se você conseguir dar uma hora do seu dia para Deus, fechando a porta do seu quarto, orando, você vai ver que ele vai se manifestando na sua vida como nunca se manifestou. Amém? Se você puder assistir, procura no canal Como Viver o Sobrenatural de Deus, que lá tem mais explicações. Amém? A segundo tipo de oração é orar de madrugada. Provérbios 8:17. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, de madrugada a gente vai encontrar o Espírito. Quando a gente enfrenta um sono para orar de madrugada, também é uma forma que agrada muito a Deus. Uma forma de sacrifício. É, sacrifício. Amém? Mas não estou dizendo para você que você tem que orar só dessas duas formas. Não. Nada impede você orar a Deus. A gente pode orar a Deus até em pensamento. Mas quando a gente fecha a porta do nosso quarto para falar com Deus, ou hora de madrugada, a gente está se dedicando mais para buscar Deus. E Deus está vendo isso, meu irmão. Se o quarto tiver porta igual o meu. Não importa. Se você fechar a porta do quarto, mesmo que não tenha porta, ele recebe da mesma maneira. Quem está dizendo isso que é a intimidade ali. A questão é, não é só intimidade, a questão ali é de separação. A questão de fechar a porta do quarto é você se reservar com Deus. Se você está morando aqui sozinho, não importa se você está com a porta no quarto perto ou fechado. Deus não é uma máquina. Vou olhar aqui na Bíblia, a Bíblia diz que tem que ser com porta fechada. Então não tem porta. Não vou botar uma cortina, Deus está vendo que é porta. Não, Deus não é robô, não. Deus é uma pessoa. Eu não estou dizendo propriamente que é porta, estou dizendo que você se separar. Então estou falando. Então, a gente tem que entender o quê? Deus. Outra coisa também que a gente tem aprendido. Não vai orar
por cura ou por milagre, não ensina a Deus não. Ó, Senhor, faz isso, mas faz desse jeito, Senhor. Ó, Senhor, o Senhor está operando, opera isso e faz isso. Não, Senhor, faz isso. Ontem uma prima nossa veio uma mensagem para mim e meu marido dela tá com Covid, né? Tá no UTI e tudo. Pediu para orar e tal. Minha oração foi: Jesus, se torna real na vida deles. Amém? E deixa Deus fazer. Deus já está fazendo o que eu fiquei sabendo. Ah não, Senhor, vai tocando lá, entra no quarto, e entra no quarto, Senhor, entra no quarto, e vai lá, e dá um carinho nele, Senhor. Não, vai lá curando, Senhor, toca no pé, vai subindo no pé, na cabeça. Não, Senhor, se torna real na vida deles. A gente é criatura, a gente quer ensinar a criatura. A gente quer ensinar criatura, exatamente. A gente é criatura. A gente não pode ensinar o criador como trabalhar. É a mesma coisa que a gente vai no médico, o médico tem que fazer uma cirurgia, alguma coisa, a gente ensinar como ele tem que fazer. Não, ele é médico, ele é Deus, ele é o criador. Amém? Então, nada impede, meu irmão, minha irmã, de a gente orar também em pensamento. Importante é não deixar de orar. Mas, Thiago, eu não consigo ficar 1 hora orando. Eu não consigo ficar 20 minutos orando. Beleza. Eu vou te dar um segredo aqui. Te contar um segredo aqui. Se você não consegue orar, cante louvor. O louvor também é uma oração, sabia? Quando você canta aquela música. Eu fechei a porta, né? E fechei a porta. Só tu pode me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Já está na porta do quarto fechado e canta essa música. Tu és o Deus que me vê no... Você está orando, meu irmão. Você está orando. Que me vê. Oração e sentimento, irmão. Entendeu? Canta louvores a Deus. Ah, não sei orar. Cante louvores então. Eu sempre falo isso, o louvor é uma oração. A adoração, ela também é uma oração. Amém? Você está agradando a Deus. Você, por exemplo, você está adorando a Deus. Qual é a diferença? Ó, Senhor, tu é lindo, tu é maravilhoso. Eu achou a Bíblia. Ah, tá. Eu tava lá então. Eu te amo. Ou você pode cantar se você não consegue ter palavras. Santo, santo és, Senhor Jesus. Os meus olhos estão em ti. A minha alma deseja te adorar. Você está orando a Deus também. Amém? O que importa, o que Deus quer da gente é contato. Amém? Seja pela oração, seja pelo louvor, se você não consegue orar muito, contato. Amém? E para finalizar a aula, que na próxima aula a gente vai falar sobre crescer na graça. Como a gente cresce? A gente vai... como aproximar o Espírito Santo na nossa vida. Amém. A intimidade com Ele, também chamado de crescer na graça, não vem do dia para a noite. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, é diário, irmão. Você precisa buscar, pagar o preço. Tiago 4:8 fala: chegai-vos a Deus, e Ele chegará até vós. Sabe o que quer dizer isso? Primeiro a gente busca Deus. Chegar até Ele, quer dizer o quê? Buscar intimidade com Ele, e Ele chegará até vós. Ou seja, primeiro a gente tem que ir para Ele, para depois Ele vir até nós. Amém? E à medida que você vai perseverando, o Espírito Santo começará aos poucos manifestando na sua vida. E eu vou te falar, Ele quer. Amém? Ele quer isso. Na próxima lição, na próxima semana, a gente vai falar sobre crescer na graça. A gente vai detalhar um pouco mais sobre isso. Alguma dúvida? Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula. Obrigado por quem assistiu no YouTube ou no Facebook, Senhor. Obrigado pelos presentes, Senhor. Continua nos abençoando, Senhor. Nós te amamos. Segunda-feira possamos ter uma célula abençoada, Senhor. Abençoe todos os seguidores da página, Senhor, todos os inscritos no canal, Senhor.
e que eles possam conhecer o Senhor em espírito e em verdade. E que segunda-feira possamos estar aqui para te louvar e aprender mais de ti pela palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém.